Hoje nós começamos a celebrar a nossa Páscoa. Alguns pensam, não, padre, a Páscoa é só domingo. Não, isso é o que o mundo acha. Isso é o que os pagãos entendem. Nós não somos o mundo. Nós celebramos a Páscoa na liturgia. E aqueles que tiveram ocasião de participar lá em dezembro do nosso seminário de liturgia, vão se recordar que ali nós aprendemos o que é o tempo na liturgia. O tempo na liturgia não é o tempo do relógio, não é o tempo cronológico. O tempo da graça, que é chamado o kairós, ele não cabe no tempo cronológico. É tão longo, o tempo de Deus é tão maior que o nosso, que para que ele caiba no nosso, um dia de Deus para caber no nosso tempo precisa de vários dias do nosso tempo. E por isso a nossa Páscoa, porque é a Páscoa de Jesus, porque é a Páscoa do Senhor, não cabe num único dia, precisa começar hoje e só vai terminar daqui 50 dias. Porque é grande demais o mistério do dia da ressurreição para caber num único dia do nosso tempo. E mais, a Páscoa não é celebrada apenas no tempo litúrgico da Páscoa, mas ela se prolonga na vida dos cristãos. Por isso, hoje nós começamos a nossa Páscoa, ou seja, hoje, nessa noite santa, nós começamos a passar. É o que significa a palavra Páscoa, passagem. Hoje nós começamos a passar de uma vida velha para a vida nova. Não, padre, eu já passei. Não, nós estamos passando. Dia após dia o Senhor nos faz passar da vida velha para uma nova. E hoje, com glória ainda maior, nós vamos começar a passar da vida velha para a vida nova no Senhor. Morrer com o Senhor para ressurgir com Ele. Irmãos, e o primeiro ato de Jesus para nos fazer passar da vida velha para a nova foi com a instituição santa dessa noite. Nesta noite, o Senhor, como nós ouvimos no Evangelho, instituiu, criou, deu aos homens os dois maiores bens que ele poderia dar. O maior bem que Cristo pode dar é a sua vida. Mas a vida do Senhor, ela é entregue em dois sinais muito concretos. O sacerdócio de Jesus e a Eucaristia. Estes são os grandes dons da vida do Senhor. Esse é o presente que Ele nos deu. O seu sacerdócio e a Sagrada Eucaristia. Ou seja, Ele dá a sua vida quando se dá na carne e no sangue, que se materializam na história, se fazem presentes na história inteira, desde que o cristianismo começou. Durante 2000 anos, o Senhor não envelhece, o Senhor é sempre novo, o Senhor é sempre um dom para nós, pelo poder do Espírito Santo, na Sagrada Eucaristia. Mas para que a Eucaristia surja, Ele institui antes um dom, um sacramento, que é anterior à Eucaristia. É sobre esse que nós devemos falar hoje. O sacerdócio do Senhor. Sobre a Eucaristia, nós temos uma solenidade no ano litúrgico para falar só sobre ela. Ela virá depois de Pentecostes, que é a solenidade do corpo e do sangue do Senhor. Corpus Christi. Hoje é dia de falar sobre o dom do sacerdócio de Jesus. Essa palavra, sacerdote, ela é uma palavra que não é exclusividade do cristianismo.
Qualquer religião humana tem sacerdote. Antes mesmo do cristianismo existir, já existiam sacerdotes. Os índios, antes mesmo que a fé cristã chegasse aqui, na América, os índios tinham uma religião que era deles. Eles adoravam o sol, a lua, enfim, os elementos. E eles tinham também um sacerdote, que era o pajé. Todo mundo aprendeu na escola sobre o pajé. O que era o pajé? Era um sacerdote. Todos os povos antigos tinham um sacerdote. O que é um sacerdote? Sacerdote é alguém separado para unir as divindades, ou a divindade, o céu, com os homens. Unir deuses aos homens. Era assim que o mundo antigo entendia. Isso é um sacerdote. Os índios tinham um sacerdote, os negros que vieram da África, lá com as suas religiões, também tinham seus sacerdotes. Os incas, os maias, tinham lá os seus sacerdotes. Onde tem religião, tem sacerdócio. Existe um esforço humano por unir a humanidade com o céu. E aquele homem ou aquela mulher, porque existem religiões que tinham mulheres, sacerdotisas, essas pessoas separadas, elas tinham a função de trazer o céu, trazer o sobrenatural para a sua comunidade. E ao mesmo tempo pegar a comunidade e unir ao céu. Por isso o sacerdote também era chamado, lá no Império Romano, de pontífice. Já ouviram essa palavra? Nós usamos para o Papa. O que é pontífice? É uma ponte. Pontífice, ponte. Através do qual transitam o céu em direção aos homens e os homens em direção a Deus. Por cima da ponte. É isso que um sacerdote é. Uma ponte. Uma escada que une o céu e a terra. Por isso Jesus falou diante de Caifás, no julgamento. Nós vamos ouvir amanhã essa leitura. Vereis o Filho do Homem e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Ora, para anjo subir e descer só pode ser numa escada. Ora, quem é a escada que une o céu e a terra? Jesus. Por isso Jesus, segundo a carta aos Hebreus, é o sumo e eterno sacerdote. Ninguém jamais uniu ou unirá o céu e a terra como Jesus uniu. Porque na verdade Ele é o céu e a terra numa única pessoa. Ele é Deus e Ele é homem. E na única pessoa de Jesus estão unidos para sempre. A humanidade, que é a nossa, essa humanidade aqui, essa carne, este corpo, Ele assumiu, e ao mesmo tempo Ele é Deus. Portanto, Ele, a pessoa de Jesus, não é só uma pessoa que se esforça por unir os homens a Deus. Mais do que isso, Ele é a união dos homens com Deus. Ele é a humanidade unida à divindade, plena e perfeitamente. E nós já falamos bastante sobre isso no Natal do Senhor, quando Ele se encarnou por nós. Mas hoje Ele opera o maior ato de sacerdócio dele. E o sacerdócio de Jesus não é como o sacerdócio daquelas religiões pagãs. Porque lá nas religiões pagãs, um sacerdote, para poder unir os homens aos deuses que os pagãos tinham, precisava oferecer vários sacrifícios de animais e oferecer o sangue, para que o sangue dos sacrifícios unisse os homens a Deus. E agora, Jesus, porque é sacerdote, vai derramar o seu sangue. Jesus é sacerdote, ao mesmo tempo é vítima. Mas Ele derrama o sangue sobre Ele mesmo. Ele é sacerdote, Ele é vítima e Ele é altar, ao mesmo tempo. Cristo é sacerdote, é vítima, é altar. Em outras palavras, irmão, Jesus sozinho, Ele, o homem Jesus, o Deus Jesus, o Senhor Jesus,
Ele sozinho é um culto agradável a Deus. Jesus é o culto agradável a Deus. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, diz lá o Salmo 115. Elevar um cálice de salvação. Cálice é o recipiente que contém algo agradável a Deus. Ora, é Jesus quem tem algo agradável ao Pai. O que é que Jesus tem agradável ao Pai? Ele mesmo, Ele é o Filho amado de Deus. Então Ele se oferece. Agora, para poder esse sacerdócio de Jesus, esse culto Jesus, este sacrifício Jesus acontecer na minha vida, na sua, na dele, na dela, enfim, na de todos, em todos os anos, em todos os séculos da humanidade, Ele escolheu meios para se fazer presente. Quando Ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, Ele encheu de poder do Espírito Santo os sinais que Ele instituiu. O primeiro sinal instituído por Jesus são os próprios apóstolos. Os próprios apóstolos. Nós ouvimos na segunda leitura. Jesus disse: tomai e comei, tomai e bebei, fazei, vocês devem fazer em memória de mim. Vocês quem? A quem Jesus dirige essas palavras? Jesus não dirige essas palavras àquela multidão de 5.000 pessoas que comeram pães e peixes. Ele não disse essas palavras àquele grupo de 72 discípulos que foram enviados por ele de dois em dois, para expulsar demônios. Não, ele deu esse mandato, essa ordem, ele deu esta ordem ao grupo dos 12. Aos íntimos dele, aos que foram chamados por ele. E nessa noite santa, quando o Senhor disse: tomai e comei, tomai e bebei, estavam todos os 12 ali. Pedro, o que ia negar, estava ali. Judas, o que ia trair, estava ali. Todos estavam ali. Tomé, o que ia duvidar, estava ali. Percebe que todos eles estavam ali. Prova de que Jesus os chamou não por causa deles. Eles não foram chamados por causa de si mesmos. Eles foram chamados apesar de si mesmos. Ele chamou e chamou os que ele quis. O primeiro ato de Jesus com os apóstolos foi lavar os pés. Irmãos, esse gesto de lavar os pés, que com certeza você já ouviu a vida inteira pregações, homilias, ensinamentos sobre esse assunto de lavar os pés, e com certeza o que mais você ouviu foi falar que esse ato de Jesus significa um ato de serviço. Ele veio servir, não para ser servido, ele mesmo disse isso. Acontece, irmãos, que serviço é esse que Jesus presta? Simplesmente lavar o pé? É esse o serviço? Bom, lavar o pé por lavar o pé não precisa ser Jesus. Qualquer pessoa pode lavar o pé de outra. Esse ato de Jesus lavar os pés dos apóstolos é muito mais profundo, vai muito mais fundo. E nós vamos mergulhar fundo agora para entender que serviço é esse. Lá no Antigo Testamento, o ato, o gesto de lavar os pés tinha vários significados. O primeiro deles está lá em Deuteronômio, no capítulo 25. Existia uma lei no Deuteronômio que se chamava a lei do levirato. Que era isso? Se um homem morresse e ele fosse casado e a sua esposa não tivesse filhos, o seu irmão, na linha de sucessão, o mais novo que ele, deveria casar-se com a viúva, gerar nela um filho, e o filho não seria dele, mas seria do irmão falecido. Entendeu como era a lógica? Existia essa lei no Antigo Testamento. Ou seja, o cunhado deveria gerar um filho com a cunhada, para poder garantir descendência ao irmão que morreu, porque era uma vergonha
não ter descendência. Isso era uma lógica do Antigo Testamento, chama lei do levirato. E lá no Deuteronômio 25, Moisés prescreve o seguinte: olha, pode ser que um homem não queira se casar com a sua cunhada. E com isso, ele desonra a casa, a vida do seu irmão que faleceu. É uma vergonha. Em outras palavras, ele não é digno de pertencer mais àquela família, porque ele não está disposto a fazer o que é preciso para garantir a descendência da família. Então Moisés diz lá em Deuteronômio: esta mulher deverá ir até o seu cunhado, levá-lo com os anciãos do povo para o lado de fora da cidade, tirar as sandálias dos pés dele e cuspir no chão. O que significava esse tirar a sandália dos pés? Tirar a sandália dos pés significa perder a dignidade. Porque o mínimo que uma pessoa tem direito é uma sandália no pé para não se ferir. Era essa a lógica do Antigo Testamento. Quando a pessoa nem uma sandália tem, significa que ela não é digna. Todas as vezes que se descobre os pés, se tira a sandália dos pés, a pessoa está dizendo, quando ela tira os pés, quando ela tira as sandálias, ela está dizendo: eu não tenho dignidade, eu não sou digno. Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés para se aproximar da sarça ardente no Êxodo, lembra? Tira a sandália dos pés, o lugar é santo. Ou seja, você não é digno de estar aqui. Você está porque eu te chamo. Tire a sandália. Se alguém tirar a sua sandália do pé, ela está roubando a sua dignidade. Ela está dizendo: você para mim não é digno. Entende? Por isso lá em Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo volta todo arregaçado, a primeira ordem que o pai diz, que o pai dá aos empregados: traga uma sandália nova para pôr nos pés do meu filho. Ou seja, eu quero devolver a ele a dignidade de filho. Ele é meu filho voltou. E eu não admito que um filho meu esteja descalço. Entenderam o que significa os pés na Escritura? Dignidade. Jesus desce até os pés dos apóstolos. Ou seja, ele desce aos pés da igreja. Os apóstolos são ali naquele momento a igreja. Ele desce aos pés dos apóstolos e lava. Porque os pés, irmãos, dos apóstolos ainda, eu quero que você imagine assim um momento, 12 marmanjos andando na terra da Palestina. Se tinha uma parte do corpo deles que estava suja, uma caca, um bueiro, eram os pés deles. Imundos os pés ficavam. Você que vai com a gente em novembro para a Terra Santa, né? A propaganda. Então você vai ver como é um lugar empoeirado, árido, e como os pés se sujam fácil. Jesus vai e lava os pés. Irmão, entenda que serviço é esse que Jesus veio prestar. O serviço de pegar a dignidade do homem que estava suja, cheia de pecado, cheia de imundície, cheia de vício, e ele desceu para dizer: eu vim prestar o serviço de lavar o que você tinha de mais sujo. Você não tem dignidade mais diante de Deus. Satanás tirou a sua dignidade no paraíso. Satanás vos fez comer o fruto proibido, mas eu vim para isso. Eu vim para pegar a tua dignidade e lavá-la de novo. Vim para lavar o que você tem de mais sujo. Vim para pegar no que você tem de mais miserável. Ninguém pode se envergonhar diante de Jesus. Ninguém pode dizer: eu não sou digno. Não é mesmo, não. Alguém falou que você é digno? Eu acho que podia alguém ir lá fazer melhor do que eu. É porque Jesus me chamou. Ele te chamou porque você é uma porcaria. E porque você precisa ser lavado, lavada. Aquilo que há de mais sujo em você precisa ser lavado. Foi para isso que ele veio. Para lavar os nossos pés. Para lavar a nossa dignidade e torná-la limpa novamente. Nós que éramos filhos no paraíso,
e deixamos de ser, porque a serpente nos enganou. Em Cristo Jesus, tivemos essa dignidade lavada. Mas não só isso, irmãos, tem um outro significado. Um outro significado, os pés na Escritura. O povo do Antigo Testamento era um povo com bastante pudor, escrúpulos morais. E os pés, eles deveriam ficar cobertos. E se tinha uma parte do corpo de uma pessoa na qual você nunca deveria tocar, era nos pés. Se você pegar o livro de Judite, lá na Escritura, no livro de Judite, no livro de Judite não, no livro de Ruth, que era moabita, e quando seu esposo morre, ela fica com a sogra, e resolve aderir à fé, à religião da sogra. E elas vão para a Judeia, e lá havia um homem chamado Boaz. Viu quem estava? Vai ter um filho, um neto, que nome bonito, Boaz, vai colocar no seu filho. Boaz era da família daquela senhora, e disse: olha, este homem é da parentela do teu falecido marido. Você tem direitos de casamento com ele, porque o meu filho não deixou netos, não lhe deu descendência. E Ruth ia atrás do cara, e queria o cara, e o cara não queria saber dela. Até um dia que diz lá o texto: então Ruth entrou na tenda de Boaz e lhe descobriu os pés. Sabe o que quer dizer descobrir os pés? Descobrir os pés de alguém significa querer intimidade. Era isso que queria dizer. Irmão, Jesus desce, se ajoelha e quer pôr a mão nos pés dos apóstolos. Por isso Pedro, como um bom judeu, um bom israelita, diz: não, Senhor, tu não me lavarás os pés? Além de sujo, não convém ao mestre, não convém ao rabino acessar o que há de mais íntimo. É uma parte muito íntima. Era um modo de Pedro dizer: não, o Senhor entrou na barca, nos tirou da pescaria, nós ouvimos a sua palavra, mas entrar na nossa vida ao ponto de tocar os nossos pés, aí o Senhor já está exagerando. E Jesus é muito claro: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E o Senhor diz a nós hoje aqui: eu vim para ter intimidade com você. Eu vim para ter acesso à tua intimidade. Se houver uma área da sua vida na qual você não me deixar entrar, então você não tem parte comigo. Eu quero ter intimidade, eu quero descobrir os teus pés. Eu quero que você fique absolutamente nu espiritualmente na minha presença. Por isso Jesus lava os pés. É por isso, irmãos, que hoje nós vamos fazer esse lava-pés. O lava-pés é uma atualização, é Jesus lavando hoje os nossos pés. Vocês sabem que quando eu era pequeno, na paróquia onde eu nasci, cresci, e em diversas outras, com certeza alguns já viram, faziam desse momento de lava-pés um teatro. Vestiam homens com roupa antiga, de apóstolo, e faziam como um teatro. Qual é o problema do teatro? O teatro quer recordar algo que já aconteceu, não acontece mais, já aconteceu, e agora nós estamos fazendo uma lembrança. Mas não é isso que está acontecendo nessa noite. O que está acontecendo nessa noite é uma liturgia, não é um teatro. Nós não vamos encenar, nós não vamos lembrar de Jesus lavando os pés dos apóstolos. É mais do que isso. Jesus andando no meio de nós vai lavar os nossos pés. Vivo, verdadeiro e real. O nome disso é atualização. Portanto, é Jesus lavando os pés de nós que estamos aqui, nós aqui de Jandiri, Itapevi, em 2018. Jesus, o mesmo de ontem, é o de hoje, será sempre lavando os nossos pés aqui. Não é teatro, não é a lembrança de algo que aconteceu, é mais do que isso. É participar de algo que está acontecendo, pelo poder do Espírito Santo. Agora, irmãos,
Por meio de quem? Por meio de quem? Jesus lava o que há de mais sujo em mim e em você. Por meio de quem? Ele continua dizendo as mesmas palavras. Veja, continua dizendo. Ele continua dizendo: tomai e comei, tomai e bebei. Naquela noite Jesus escolheu aqueles 12, que eu dizia há pouco que não tinham grandes qualidades. Não tinham. Aliás, um deles era o pior tipo, a pior espécie de ser humano que pode existir, que é o traidor, que é o que apunhala pelas costas. E mesmo esse, Jesus chamou, sentou-se à mesa e tomou parte da instituição. Jesus, irmãos, por um grande mistério de amor, ainda escolhe, pelo seu Espírito, homens que continuem fazendo a mesma coisa. Os sacerdotes. Esta noite, a igreja toda no mundo inteiro celebra o grande mistério do sacerdócio de Jesus, que se perpetua, que continua na história através de homens que tomam parte no seu sacerdócio, que são os bispos e os presbíteros. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o mistério do sacerdote, do padre. Se você não entender o que é o padre nessa noite, essa noite não terá valido a pena. Não terá valido a pena. Primeira coisa que eu devo dizer a vocês é que a maioria dos próprios padres não sabem o que eles são. Tá? Compreenda isso. Eles mesmos não têm dimensão do que é um sacerdócio. Existem padres que acham, como leigos também foram ensinados assim, acham que o sacerdócio é um ofício. É o que ele faz. Então, ele é médico, ela é advogada e eu sou padre. Como uma profissão, um ofício, que tem horário no dia para começar e acabar. Eu já ouvi um padre dizer uma vez: não quero que o povo me chame de padre. Padre é o que eu faço, não é o que eu sou. Eu não chego no médico e diz: oi médico, tudo bem? Não, chama ele pelo nome. Eu não digo para o advogado: oi seu advogado. Não, eu chamo ele pelo nome, eu quero que me chame pelo nome. Eu olhei para o padre e disse: oh meu Deus. Ele mesmo não sabe o que ele é. Ele mesmo não sabe o que ele é. Então já começo por aqui, porque eu vou dizer coisas agora que provavelmente muitos nunca escutaram. Sobre o que é um sacerdote. Jesus, quando ele lavou os nossos pés, ou seja, ele fez algo que só ele poderia fazer, nos salvar. Ele figura no lava-pés o que ele realiza na cruz. Para realizar o que ele realizou, ele precisa ter poder para isso. Senão qualquer um que tivesse morrido no Antigo Testamento nos teria salvado. Por que o profeta Jeremias não nos salvou? Por que Moisés não nos salvou? Porque eles não tinham poder para nos salvar. Então Jesus tem poder, mas como ele usa esse poder? Ele usa esse poder servindo o seu poder. Veja, ele tem poder, autoridade, mas ele pega essa autoridade e faz assim. Ele não pega a autoridade, transforma num porrete e faz assim. Entende? A diferença entre autoritarismo e autoridade. Autoridade é quando se tem o poder e se serve aos irmãos com aquele poder. Foi o que Cristo fez. Cristo não gritou, Cristo não bateu, Cristo não usou a espada, ainda corrigiu Pedro quando fez. Quem vive por ela morrerá. E, no entanto, tinha poder. Não perdeu o seu poder. Quando ele chama os sacerdotes, ele dá a estes homens, aos bispos e aos padres, poder. Poder, irmãos, para limpar os nossos pés. Quem é que tira o pecado do mundo? Cristo. Mas como é que Cristo faz isso? Perdoando os pecados através dos sacerdotes. O pecado sai do mundo.
Toda vez que um homem e uma mulher se arrependem, buscam o sacerdote, confessam o seu pecado e recebem absolvição. Naquele momento se tira pecado do mundo. O pecado sai do mundo. E por isso o sacerdote, irmãos, não é simplesmente um homem. O sacerdote é o sacrifício de um homem. O sacerdote é um homem separado para que o Espírito, através dele, continue realizando o ministério do Senhor. E é por isso, irmãos, que na nossa ordenação sacerdotal, os que já tiveram o privilégio de assistir uma ordenação sacerdotal, as nossas mãos são ungidas com o santo crisma. O crisma que todos nós recebemos na fronte, que os catecúmenos vão receber daqui 2 dias. As nossas mãos foram ungidas. O santo crisma atrai, confere o poder do Espírito Santo a tudo que as mãos do sacerdote fizerem. Tudo. Por isso, irmãos, a tradição da igreja sempre ensinou: todo o poder que há no céu e que há em Deus habita nas mãos de cada sacerdote. Todo o poder. Todo o poder. De perdoar os pecados. Que homem tem este poder, a não ser Jesus? E escolheu fazer isso pelas mãos do sacerdote. Por isso, o que está nas mãos do sacerdote não é para ele, porque Cristo não se salva. Cristo salva os irmãos. Cristo não lava os próprios pés, lava os pés dos irmãos. Assim também um sacerdote não pode se perdoar a si mesmo. Alguns, às vezes, se perguntam, como é que o padre faz? Será que ele se confessa para ele mesmo no espelho? No espelho, e aí a absolvição bate no espelho e pega na testa do padre. Será que o padre, ele precisa se confessar com o bispo? Eu já ouvi isso, né? O padre, ele tem que se confessar com qualquer outro sacerdote. Qualquer outro padre. Seja no bispo ou não. Padre. Porque o poder que está aqui não serve para mim. Não serve para mim de nenhuma forma. Se serve para alguma coisa em mim, é para servir de peso, porque eu terei de prestar contas disso daqui. Está vendo? Não, né? Eu também não. O poder não se vê. O poder se crê. Porque tudo no cristianismo é fé. Você não vê, mas está aqui. Você olha para a Eucaristia e diz, é pão. É o que você diz? Não, você olha e diz, é Jesus. Você não vê, mas você crê. Você olha para o pão e diz, é Jesus, porque tem fé para crer. Olha para o vinho e diz, é Jesus, porque tem fé para crer. E você olha para o padre e não consegue dizer, às vezes, é Jesus, porque é difícil ter fé para crer. Porque talvez os sacerdotes de hoje não sejam em nada diferentes dos de ontem. Os de ontem eram Pedro, cabeça dura, que não se deixava dobrar. Você dizia A, ele entendia B. E Deus colocou o poder nas mãos dele. Os de ontem eram Tomé, que não acreditava. Você dizia, um falou, outro também falou, todos deram testemunho e ele não queria saber. Outro cabeça dura e o poder foi dado a ele. O outro vendeu o próprio Jesus por 30 moedas, preço de um escravo. Traiu, mas traiu mesmo. E o poder também tinha sido dado a ele. Que parte da história você não entendeu? Que o mistério continua da mesma forma. Você olha e diz ali, bom, esse padre é muito chato. Não eu, que eu sou muito legal. Mas você pode olhar assim para um outro padre e dizer, mas esse é muito chato. Esse fala mal, esse prega mal, esse a gente não entende. Esse é intransigente, esse é soberbo, esse é arrogante. Não interessa, o poder foi dado nas mãos dele.
E é Ele, com todos os defeitos que Ele tem, é Ele quem vai limpar o que há de mais sujo em você na última hora. É Ele quem vai te consolar no leito de morte e te dar a unção e absolver os pecados. É Ele quem vai abrir as portas do céu. E naquela hora, não são os defeitos dele que vão te salvar ou vão te condenar. Mas é o poder que foi posto nas mãos dele, irmãos. São Pio de Petreutina dizia: se os homens soubessem o que é um sacerdote, morreriam de amor. Padre Pio dizia. Existe um diário de Santa Teresinha, do Menino Jesus, que ainda não tem traduzido no português. Com certeza muitos não conhecem. Santa Teresinha, já sabemos que ela tinha o desejo de ser tudo, né? Ela não queria nada, ela só queria ser tudo. Ela queria ser padre, ela queria ser freira, ela queria ser missionária, ela queria ser mártir, ela queria ser apóstolo, ela queria ser o próprio Jesus. Se bobeasse, ela arrancava ele do sacrário e entrava lá. Porque os desejos dela era ser tudo na igreja. E tinha uma coisa que ela também queria. Ela queria fazer companhia a Nossa Senhora durante a gestação dela. Veja, Santa Teresinha, no século XIX, tinha vontade de estar na casa de Nazaré com Maria grávida 2000 anos antes. Mas ela queria, para você ver como ela era teimosa nos quereres dela. E ela dizia em oração: Senhor, o Senhor sabe do meu desejo, o meu sonho era poder dar um beijo que eu pudesse no ventre da Virgem Maria. Imagine você poder dar um beijo no ventre da Virgem Maria, sabendo que ali você beija o teu Salvador. E ela ficou, olha, meses com aquilo na cabeça. Até que um dia, durante a Santa Missa, celebrada no século XIX, da forma como nós vamos celebrar hoje aqui, quando a hóstia se ergueu, que ela via o sacerdote e a hóstia brotando lá de trás dele, o Espírito Santo falou com ela. Mas você não quer beijar o ventre da minha mãe? Na terra já agora foi dado um lugar mais precioso que o ventre dela. Veja aquelas mãos ali. O ventre da minha mãe, dizia Jesus a ela, me gerou uma única vez, de uma vez por todas. Em Belém, naquela noite fria, o ventre de minha mãe me gerou e gerou definitivamente. Aquelas mãos ali, todo dia geram a mim. Todo dia, quando se levanta, eu estou ali. Toda vez que se levanta sobre a tua cabeça, e a voz dele diz: eu te absolvo dos teus pecados, eu gero nas mãos dele o perdão para a tua alma. Quando as mãos dele ungem o enfermo e dizem as palavras da unção, eu gero cura pelas mãos dele. Quer beijar o ventre da minha mãe? Beije as mãos dele. E você estará beijando algo mais precioso. E por isso Santa Teresinha escreve no diário: nunca mais perdi a oportunidade, que é graça para mim, talvez importúnio para ele, escrevia ela. Porque tem padre que não gosta, né? Que é chato. Pedro era chato também. Tomé era chato. E como eu disse no início, tem padres que nem mesmo eles sabem o que são. Alguns pensam assim: beijar a mão do padre, ele é um homem igual a mim, eu vou me rebaixar. Mas veja, beijar as mãos do padre não é se rebaixar. A lógica do que os teus olhos veem está invertido. Na verdade, quando ele dá as mãos para que o fiel beije, ele está se rebaixando. Porque quem sai abençoado e edificado, erguido, é o fiel que beija, não o padre que tem a mão. O que eu ganho com o beijo que você dá na minha mão? Baba, micróbio, às vezes batom. É o que fica. O que é que você ganha? Bênção do Todo-Poderoso. Bênção. Graça.
cura, qualquer coisa que Deus queira te dar. Se eu dissesse assim, olha, está na sua conta, tem lá 10 mil reais, é só você ir e sacar. Você por acaso ia dizer, ai, mas eu não quero, não estou com vontade. Não, mas você tem direito. Ai, mas eu tenho que ir sacar. Veja, você não ia encarar ter 10 mil na sua conta como um dever. Você ia encarar como um direito do qual você quer usufruir. E nós temos as mãos dos sacerdotes. Como é que você vai achar que é uma obrigação? É um direito. É um benefício. Se você não quiser, bom, é você que está abrindo mão do que vale mais do que 10 mil reais. E talvez você procure alguns sacerdotes e queira e ele tire a mão. Eu ensinei uma vez o povo da minha paróquia a dizer assim, me dá essa mão que ela não é sua. Porque uma vez ungidas essas mãos, elas não pertencem mais ao padre. Elas pertencem à igreja. Não são minhas, são tuas. Se você não quer, tem quem queira. Mas é uma pena que você não queira. É uma pena que você não queira. Receber o grande salvador benefício que saem das mãos do sacerdote. Não gosto daquele padre, então faça o seguinte, deteste o padre daqui para trás. Fique à vontade, porque daqui para frente está o céu na terra. Porque daqui para frente está o pão que te alimenta, o vinho que te inebria, o perdão que te absolve, a salvação que te purifica. Nunca mais perca a oportunidade. E se o padre não quiser te abençoar, paciência. E eu sei que ainda há fiéis que não enxergam esse mistério. Encontra o padre e diz, bom dia, padre. Boa tarde, padre. Boa noite. Tudo bem, padre. A paz, padre. E deseja coisas para ele, quando na verdade é para você aproveitar que ele apareceu e pegar dele. Bom dia é algo que você dá. Boa tarde é algo que você dá. Paz é algo que você dá. Mas bênção é algo que você recebe. E é muito triste ver que os fiéis passam na frente do padre, tem um poço de bênção ali e ele ainda quer colocar mais em cima do padre. Não, pegue, o padre está cheio, porque a fonte não se esgota. Se você gravar isso no teu coração, você será abençoado. Padre, tem uns padres que é muito difícil beijar a mão, eu sei. Eu sei. Às vezes vocês olham o padre e acham que ele caiu de um pé de jaca com estola e tudo. Puf! Eu não nasci padre. Eu não nasci padre. Minha mãe está ali, ó. Nasci de estola? Não, nasci foi parecendo um sebo, diz ela. Bem gordo, com quase 4 quilos. 53 centímetros. Saindo de dentro daquela figura. É osso. Eu não nasci padre. Não nasci padre. Eu fui de grupo de jovens. Eu tocava na missa, cantava. Eu era sacristão, arrumava o altar. Eu sei muito bem. Minha mãe está ali, que não vai me deixar mentir. Eu sei muito bem, na pele. Eu sei muito bem o que é ser maltratado por um padre. Eu sei muito bem o que é ser humilhado por um padre. Eu sei muito bem o que é você pedir uma bênção e o padre nem olhar na sua cara. Eu sei muito bem o que é você vir à casa de Deus, buscar Jesus e sair crucificado pelo padre. Eu sei muito bem o que é não querer voltar na igreja por causa do padre. Eu sei o que é isso. Eu sei muito bem o que é ser expulso da comunidade pelo padre. Eu fui botado para correr umas 3 vezes, eu acho. E se um dia Deus me der a oportunidade de contar histórias para vocês, vocês verão que eu podia ser qualquer coisa neste mundo, menos padre. Porque geralmente a gente quer ser uma coisa que nos inspira. Porque nós temos um exemplo positivo e a gente quer fazer igual.
Se tem uma coisa que eu não tive na minha infância, na minha adolescência, foram bons modelos de padre. Eu estou mentindo? Mamãe. É porque ela também era expulsa pelos mesmos padres. Nós sofremos muito. E ela está dizendo, vou traduzir. Minha mãe ficou tão irritada com o padre um dia, um determinado dia, que ela disse, eu nunca mais vou pisar nessa paróquia. Porque eu estou cansada de ir lá para pecar por causa desse padre. Aí eu cheguei em casa dizendo, mãe, eu quero ser padre. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente acha que amar Jesus é amar o ressuscitado no jardim da ressurreição, é amar o glorioso no Tabor, é amar o que cura na relva, multiplicando pães. Esse Jesus é muito fácil amar. Você nunca vai crescer no amor se você tiver que amar Jesus na cruz. A profecia de Isaías diz, ele não tinha beleza para atrair os nossos olhares. Se cobria o rosto quando se olhava para ele. Você vai à igreja e você sabe que lá tem perdão para você, tem alimento de vida eterna para você, tem bênção para você, só que ela está escondida. Só que ela está por trás de uma coisa que dá nojo. Eu não sei se você está unindo uma coisa a outra. O crucificado dava nojo. É pena que os nossos crucifixos de hoje já não dão a nós essa impressão. A gente vai, amanhã nós vamos adorar aqui a cruz, a gente vem com vontade. Mas não era assim. Se a cruz desse vontade de chegar perto, os 12 tinham ficado ali, não corrido dali. E não corrido dali. O perdão estava ali, a salvação estava ali, a vida eterna estava ali na cruz, mas era nojento chegar perto. Para chegar perto tem que crer e amar que o que eu mais preciso na terra está escondido ali. Pois é, a cruz permanece nos dias atuais. Atrás daquele homem, às vezes petulante, intransigente, soberbo, orgulhoso, alguns até burrinhos de vez em quando. É ali que está a salvação, está escondida. Ou você crê e recebe, ou você fica olhando para chagas e corre dela, da cruz. Ou você olha para as feridas, para os defeitos. O que são chagas? O que são feridas? Defeitos no corpo. Ou você olha, corre e deixa de receber. Nenhum padre encerra nele a imagem plena do Cristo. Uns refletem um pouco mais Jesus ressuscitado. Outros refletem bem Jesus crucificado. A gente tem vontade de sair de perto. Porque isso era Jesus crucificado. Mas Jesus crucificado ou ressuscitado é Jesus. Está ali. Isso hoje está na hora do povo católico subir um patamar na fé. Um patamar no amor a Jesus Cristo. Que ele queira ser amado. Nos pobres ninguém questiona e ainda por cima ama. Que ele queira ser amado nas crianças, ninguém questiona e ainda por cima ama. Pois ele quer ser amado nos sacerdotes. Aí, às vezes, a gente questiona. Eu questionei muito. Muito. E talvez eu fosse o tão mais cabeça dura do povo católico que não me bastava Jesus me falar. Eu tinha que ser um para enxergar que por trás do homem de carne e sangue está o céu. Ele quis habitar em nós. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Eu teria mais coisas para falar sobre o sacerdócio católico, mas aí eu vou ficar sem homilia para os anos
que vem. Nós vamos, nesse momento, receber de Jesus, no sacerdote, o dom do serviço. E ele vai passar no nosso meio, lavar nossos pés. Se deixe lavar nessa Páscoa. Hoje pode ser que com essa palavra ele já tenha começado a lavar alguma coisa. Amanhã ele vai lavar mais. Sábado ele vai lavar mais. Domingo vai lavar mais. E ele vai ficar lavando até você entrar na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.